Estamos ao vivo, menino Vini. Estamos ao vivo, menino Cris. Estamos ao vivo, então, rapaziada. Começando o nosso 9º episódio, é isso mesmo? 9º episódio do Bom por Boa Talkcast. Hoje a gente está com uma pessoa aqui da qual nós já conversamos antes, mas foi no primeiro período, assim, vamos falar, quando a gente começou a fazer o podcast. E ela tá de volta aqui para trocar uma ideia com a gente, só que agora ao vivaço, cara. Ao vivaço vai ser bem mais da hora trocar uma ideia com ela. Muito obrigado pelo convite de novo que você aceitou, Mica. Valeu demais, cara. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E vamos que vamos. Ao vivo é pior. Ao vivo é pior. Não dá pra falar certas coisas. Não, a conversa é sempre da hora, sempre trocar uma ideia. A Mica, pra quem não sabe, a Mica provavelmente você já viu ela em algum lugar. Provavelmente pelas ruas, num domingo. É de domingo que rola, né? Os seus treinos. O longo que todo mundo vê que eu passo pela cidade inteira é de domingo. Você já viu uma mulher esquiando no asfalto de Mojimirim, nessas ruas esburacadas maravilhosas que nós temos. Mica, o que é aquela parada que você usa lá, cara? Você falou da outra vez, eu já esqueci bastante coisa, mas vamos conversar, vamos trocar ideia. A gente retoma tudo. Aquela parafernália que eu uso, né, é um equipamento assim de altíssimo tecnologia. Bom, na verdade, pra gente aqui é muito estranho, mas se trata de um roller ski, que é um esqui com rodinha, que é pro esporte olímpico de inverno que eu pratico, que é o esqui cross country, que é a versão de inverno na neve. O que acontece? O roller ski, ele é usado em qualquer lugar do mundo, não é uma invenção minha, então muita gente acha, a Mica viu e fez, né, tentou fazer alguma coisa para usar uma gambiarra, né? Não é bem assim. Então é um equipamento que ele foi, há relatos aí que tem fotos e alguns vídeos sendo usado na década de 40 e 50, mas ele começou a ser mais estruturado a partir dos anos 80, e é o treinamento que qualquer esquiador de qualquer lugar do mundo, não interessa se ele mora na Noruega, que ele tem acesso ali no mínimo a 5, 6 meses do ano de neve, durante o verão esse atleta ele vai usar esse equipamento para treinar. E ele evoluiu tanto que nos últimos anos se fortaleceram as competições de verão também. Então o esporte acaba sendo movimentado o ano todo, né? Não só no período de inverno. E existe campeonato mundial, Copa do Mundo, e inclusive tem competição aqui no Brasil. Temos o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, é tudo realizado aqui no Brasil, no asfalto, com o roller ski. Mas, por exemplo, o cara que ele faz realmente na neve, treinar no asfaltão mesmo ali, temperatura alta, ele ajuda realmente no lance de você desempenhar bem na neve? É assim, lá atrás, quando se entendia que o esquiador ele ia esquiar na neve durante o verão, né, o período off-season, né, fora da temporada, o atleta tinha que treinar porque é um esporte de alta demanda física. Mas como que era feita a preparação fora da neve? Esse pessoal corria, pedalava, remava, nadava para não perder o condicionamento físico. O esporte vai evoluindo, vai crescendo, as coisas vão ficando cada vez mais competitivas e aí chegou-se a esse roller ski, né? Porque se identificou que fora da neve tinha que se treinar. E tinha que se arrumar um jeito de fazer o gesto motor do esporte o mais próximo possível. Pode crer. Então, assim, no asfalto, é a mesma sensibilidade de esquiar na neve? Não. Mas o gesto motor é praticamente o mesmo. E a questão física, a questão de aplicar, né, o esforço físico naquele gesto motor é a mesma. Entendi. Então, se a gente for comparar grosso modo, a gente poderia falar que é praticamente 80%, chegando até um pouquinho mais. Do que seria estar esquiando. E não é muito fácil, né? Porque quem te vê passando muitas vezes, mas tem rodinha, tá no asfalto, tá no reto, às vezes na descida, tá tranquilo. O rolamento dele dá uma segurada, apesar de ser um rolamento bom, acredito eu, ele dá uma segurada, né? É assim, os que são usados para competição, eles têm uma roda mais rápida, um rolamento mais rápido, porque ali a intenção é ter velocidade para desempenhar melhor. Sim. O que o pessoal vê andando aqui na rua em Mojimirim, pode ver que é uma roda preta de borracha e é uma roda que, na verdade, é feita para eu fazer força. Então, assim, não dá essa sensação, né? Mas quando as pessoas passam a me ver esquiando aqui no asfalto, eu estou fazendo muita força, cansa pra caramba.
porque essa roda, ela tem um pouco mais de atrito ali, ela é mais lenta, é para eu tentar simular o mais perto do que eu puder a questão da neve, porque a neve é pesada. A neve, ela favorece muito quando você está descendo, mas você esquiar no plano ou subir, que no meu caso, o meu esporte se sobe muito, ele tem muita subida nas pistas onde acontecem as provas, se exige muito, né? O esqui não desliza fácil. E aí essa é a mesma tendência que a gente usa na roda aqui. Eu tenho que fazer uma força. Ele não pode rodar livre como um patins, por exemplo. E falando em patins, você andava de patins, né? Eu andava de patins, por causa foi até quando a gente conversou aqui, eu falei, pô, eu lembro de você da época que eu andava de patins, inclusive eu não falei com o Dé. Preciso falar com ele para ele assistir o programa, acompanhar aí, que o Dé é firmeza demais. Mas na época, foi uma competição em Itapira, que inclusive você que estava organizando ela, né? Na época que eu patinava, eu meio que... eu queria muito que o esporte acontecesse. Na verdade, a gente, né, se você se lembra, tinham pouquíssimas competições no país, né? Nossa. Então, tinha um movimento grande aqui no interior do pessoal que patinava e a gente não tinha competição. Então, eu comecei a organizar essas provas e a gente fez prova aqui em Mojimirim, a gente fez no Iguaçu. Eu lembro da competição aqui em Mojimirim. A gente fez em Itapira. E, veio gente de fora do estado. Foi animal, cara. Teve cobertura aí das revistas de patinação da época. Mojimirim entrou no mapa da patinação agressiva por causa daquelas competições. Hoje em dia diminuiu pra caramba, né? Eu não vejo mais a galera andar de roller que nem via antigamente. Tinha uma galera aqui do skate e eu vejo que muita galera segue tendência. Por exemplo, skatista é tudo vagabundo maconheiro, mas apareceu, por exemplo, a fadinha lá mandando bem, as coisas, pô, legal, skate, vamos comprar skate e tal, começa, aí sobe o preço do negócio, quem realmente gosta do rolê acaba ficando puto, porque fica inviável muitas vezes comprar rodinha, rolamento, enfim, essas coisas. Eu acho que devia ter um incentivo maior, mas a galera vai muito por tendência, né, o que tá rolando muito na hora, né? E você vê como que é importante essa questão da imagem. Voltando aí, né, você não vê mais quase o pessoal patinar. Aqui no Brasil a patinação foi de moda, né? Então o pessoal comenta que lá nos anos 60 e 70 teve uma moda, aí o patins sumiu, aí voltou no final da década de 90. As coisas são cíclicas, né? E o skate, ele foi um esporte que ele se fortaleceu mais e ele acabou escapando dessa onda. E ele se firmou. E aí agora, com essa questão, por exemplo, da fadinha que você está falando, ou dele ter se tornado olímpico, agora o skate, dificilmente ele vai ter um... Vai estar sempre no auge, né? Vamos falar assim, né? E aí você começa a olhar a história do porquê disso, né? Tem uma história curiosa, assim, para quem tem a dúvida, por que o patins sumiu e o skate pegou? Foi por conta de uma decisão de um profissional de marketing da ESPN. Caramba, sério? Você lembra que nos X Games tinha o skate e o patins, era o mesmo peso. Sim, era a época que o Bob tava mandando bem pra caramba, né, cara? Fabiola arrebentava, cara. Então, e aí esse profissional de marketing, é lógico, né, o skate tava tendo mais visibilidade, tirou o patins do quadro dos X Games. Eu não sabia, cara, tirou. E essa foi a grande perda do patins inline, do aggressive inline, né? E aí ele sumiu de cena e o skate se tornou o que tornou. Pô, e o patins é tão foda, cara. É tão gostoso de andar aquilo lá. Eu tenho vontade. Tem um movimento leve, mas tem, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que foram os dois lugares que o pessoal ainda tem competição, tudo mais. Assim, acabou aquilo que era um circuito mundial. O Brasil chegou a fazer parte da etapa do circuito mundial. Então, assim, isso que a turma está vendo agora, que vai ter uma etapa do circuito mundial de skate aqui no próximo final de semana, né, do Street League, lá nos anos 2000, o Brasil entrava no cenário que fazia parte de uma etapa do circuito mundial de patinação. Grandes marcas patrocinaram, a Nescau patrocinava. Pode falar marca aqui? Pode. Não tá falando mal? Tá falando bem, tá tudo de boa. E aí tudo isso se perdeu. Sim, e aí você vê a diferença, o que é o skate, o que é mercado, né? Mercado, pra né? Tudo. Cara, também. Os caras conseguem tendenciar, Cara, os caras são muito bons, né, velho? O pessoal de marketing tem que tomar cuidado com eles, viu? Eles podem fazer ou desfazer. Esses caras aí, ó. Cara, e você acabou entrando no esporte que você que tá em qual lugar do ranking
mundial hoje do teu esporte skyrunning? Que daí a gente muda de assunto e não tem nada a ver com o esqui, né? É a corrida. É o esqui, o skyrunning. É legal a gente... Explica pra galera o que você faz. É porque assim, quando eu entrei nessa do esqui, eu precisava melhorar muito a minha condição física. Então lá, voltando, eu sabia patinar, foi por isso que eu fui parar no esqui, mas o esqui era muito mais exigente fisicamente do que a patinação que a gente fazia. Então, eu comecei a ter que fazer esportes durante o verão, fora da temporada de neve, para melhorar a minha condição cardiorrespiratória. E aí eu comecei a correr, comecei a pedalar, que era a maneira que tinha, e andar bastante de roller ski. E aí, como eu tinha um treinador, isso lá nos anos de 2008, 9, 10, que era o meu treinador contratado da Confederação de Esqui, e que ele, à parte, corria, e ele tinha uma assessoria de corrida em São Paulo, eu comecei a correr com eles e fazer prova com eles, que eu comecei a pegar gosto pela corrida. E eu comecei a me destacar em provas de corrida, tanto de rua quanto de montanha. E aí eu fui parar no skyrunning, que é essa que você perguntou agora. Sim, sim. Naquela nossa primeira conversa, quando eu vim aqui, depois se ele resgatar as imagens... Vamos ver se a gente consegue resgatar alguma coisa aí. Eu era a quarta do mundo no início do ano, porque você tem que olhar como que o esporte está sendo desenhado. Só tinha tido prova aqui no Brasil, uma etapa da Copa do Mundo, outra em Portugal, lugares mais difíceis de todo mundo viajar. Então, com as vitórias que eu tive aqui, eu ocupava a quarta colocação no ranking mundial. Aí até comentei com você, esse ranking vai mudar a partir do momento que começar o verão europeu e as provas serem todas concentradas ali nos Alpes. E mudou. E mudou. Todas as italianas, as suíças, as alemãs, todo mundo começou a viajar ali, que é tudo pertinho. E no ranking geral, hoje, eu não sei a posição certinha, mas eu estou entre as 40. Eu não competi mais, eu não fiz mais prova nenhuma. Agora, o que mudou de quando eu vim é que daí eu acabei indo pro campeonato mundial quando eu vim aqui. Você tava meio que vou, não vou. E aí eu consegui ir pro campeonato mundial, foi em setembro. Foi em Vale di Ossola, Domodossola, na Itália, bem na fronteira com a Suíça. E eu fui a 21ª colocada da prova. E aí, pra gente foi um resultado assim, super expressivo. Sim. Porque estão lá todas as melhores atletas, e os homens também, do sexo masculino e feminino. É lógico, eu estou falando aqui da minha colocação na prova feminina, né? Tá. Mas é um evento que reúne todas as seleções do mundo. E para isso, cada país fez uma seleção, né? Então, não é que qualquer pessoa pode ir lá. Então, como já tem essa seleção prévia, é um evento que todo mundo já passou por uma peneira. Então, já não, tá os top dos top ali, né? E aí, com essa minha colocação, 21ª, eu fui a primeira atleta das Américas. Então, eu fiquei à frente de várias meninas aqui dos países da América, inclusive de Americana. E é isso que foi mais legal. E o mais legal ainda é ficar à frente desse pessoal que tem cultura de montanha. E a gente não tem aqui, né? E podia ser... E dá para você, mesmo num país onde o esporte culturalmente não é de montanha, dá para praticar na boa. Dá para você se preparar aqui e depois ir para fora. Como é que é isso aí? Dá. Bom, foi mais ou menos o que eu fiz, né? O que é a diferença, né, quando a gente fala dessa questão de não tem cultura e tal? Não existe muita gente praticando, né? Então, não existe um mercado, não tem prova todo final de semana. O pessoal vai, que nem a gente falou do marketing, vai voltando para coisas onde vai mais dinheiro, né? E o fator que é um pouco determinante é a questão que eu vou competir num terreno que eu simplesmente não tenho aqui. Porque, para você ter uma ideia, a prova foi numa pista de esqui alpino. A pista preta, para quem já esquiou fora do Brasil, sabe que a preta é a mais inclinada. E num vilarejo que a base da pista já estava a 2.300 metros. E a gente chegou a 3 e pouco. Cara, isso acaba com a gente. Então, e eu não tenho esse tipo de terreno para simular aqui. Isso deve pegar muito, né? Então eu tento contornar a situação da melhor maneira possível. As pessoas perguntam como você treinou. Eu perdi a conta de quantas vezes eu corri na subida, né? Da 22 de outubro, eu saio caçando subida por tudo. E meus treinos de montanha específicos eu faço aqui no sul de Minas,
ou aqui na região que a gente já tem montanha no estado de São Paulo. Eu fui à Serra Negra algumas vezes. E sabe aquela trilhazinha que você vê embaixo da cadeirinha? Pode crer. Então, eu subi aquilo lá Dando várias risada, vezes. dando risada. É porque é muito mais fácil e menos inclinado do que a condição que eu vi na prova da Europa. Eu já sabia que ia ser assim. Então, a subida mais inclinada que eu achei aqui na região foi aquela. E foi lá que eu fui fazer vários treinos. E rolou de boa. Rolou de boa, foi produtivo, deu resultado, né? Cara, e os patrocínios, cara, você tava com patrocínio, quem que é a galera que tá te patrocinando no momento aí? Eu sigo com as mesmas empresas de Mesmas quando empresas? eu vim daqui da última vez. Pode falar o nome? Fala, pô, dá um A salve pra galera aí. A Cortag, o Hospital 22 de Outubro, a Sirius, que é a empresa de imagem aqui dentro do hospital, a TM Racing Motos Brasil, que é uma empresa que importa da Itália moto de enduro, a Sicredi Força dos Ventos, a Maurício de Souza Produções, porque eu tenho essa questão que eu sou personagem da Turma da Mônica. Nossa, aqui não é pra qualquer um não, cara. Ela tá no gibi da Turma da Mônica, daqui a pouco a gente fala a respeito disso também. E a Medifacos, que é uma empresa ligada ao ramo da saúde visual, é uma especialista em lentes de contato, fabricação brasileira, lentes de contato especiais e todo um material para cirurgia, para quem tem ceratocone, precisa de implante de lente, anel de Ferrari, esse tipo de coisa. Pode crer. Esse lance do patrocínio é super importante, né? Às vezes a galera vê ela falando, né? Pô, a quantidade de patrocínio que tem, ainda assim, às vezes tem situações que você tem que colocar dinheiro do bolso para fazer um rolê, uma competição ou outra, né? Então é super importante, no meu ver, pelo menos, que a galera dê valor. Tem, às vezes, quer investir num atleta que nem é da cidade, alguma coisa assim. Cara, tem gente aqui perto super capaz de trazer resultados que eu acho que seria super importante de apoiar. Seria da hora. Essa questão do patrocínio é um pouco complicada ainda no nosso país. A galera fica com medo de investir dinheiro, né? Não é nem gastar dinheiro, é investir dinheiro, cara. É um investimento. Ao meu ver, cara. Hoje eu cheguei, né, nesse pool de empresas que eu falei para você, e são todas empresas assim que... primeiro de tudo, eu tenho que agradecer a todos os empresários donos dessas empresas, porque... eles enxergam, realmente, são pessoas de visão que enxergam no atleta o poder que ele tem para carregar uma marca, né? Toda essa visibilidade, a imagem que pode ser, se bem trabalhada, né? Sim. A imagem que pode se criar da empresa vinculada ao atleta. Mas mesmo em essa questão que você falou de colocar dinheiro do bolso, próprio, né? É muito comum ainda, no meu caso, no caso de tantos outros atletas. Inclusive, às vezes a gente deixa de participar já deixei de participar de muita competição, de fazer muita coisa por conta de grana. De grana mesmo. Com esse resultado que eu tive na Itália, eu consegui abrir uma vaga para o Brasil no masculino e no feminino. Olha que doideira, né? Acho que a maioria das pessoas nem sabia que tinha isso. Em Dubai existe uma corrida que vai acontecer agora, no dia 12 de novembro. Ela é feita num hotel, e esse hotel tem 52 andares, e é uma corrida na escadaria dentro desse hotel. Na escadaria do hotel? E já tem, acho que uns 15 anos, é uma prova famosíssima. Caralho. E aí, esse ano, eles colocaram como campeonato mundial. E quem foi bem nessa pirambeira da Itália que eu fui, abrir a vaga para o país para ir para essa competição. E como eu fui a melhor colocada brasileira nessa prova, eu abri uma vaga no masculino e no feminino. Caramba. E eu não tô indo a essa prova por questão de custo. Questão de grana? É. Aí, ó. Cara, tem que investir. Por uma puta competição massa, cara. Seria da hora demais você participar disso aí, cara. Tem que agradecer a galera que tá patrocinando, galera que estiver assistindo, que quiser patrocinar também, chega e troca uma ideia. E não posso esquecer de agradecer a galera, né, que tá patrocinando o programa aí, a Adega Mogi que tá patrocinando a gente. Eu agradeço demais por estar confiando no nosso projeto, cara. Um salve pra vocês aí. Mas vamos lá. Explica mais dessa corrida aí, quando vai ser dia 12 de novembro? É dia 12 de novembro. 12, tá pertíssimo, cara. Tá pertíssimo já. Tem a galera daqui do Brasil que vai representar, que vai mesmo? Não vai ninguém, porque não vai a ninguém. vaga era minha. Era sua e mais de uma pessoa que você podia levar. De um atleta que ele foi comigo ao Mundial também da Itália, ele é de Mariana. E o caso específico dele, ele até conseguiu também um patrocínio para ir,
mas como ele quer continuar competitivo no esporte o ano que vem, ele preferiu não ir, porque ele prefere que a empresa, o pessoal que está patrocinando ele, coloque dinheiro o ano que vem para ele. Então, assim... Abre mão de uma coisa para outra. É natural, acho que de qualquer profissão. Sim. É mais ou menos só para desmistificar que as pessoas imaginam que a gente faz o que a gente quer, né? Que a gente né, mano? Vai em todas as competições. E não é bem assim. A gente escolhe, prioriza. Teve até patrocinador que falou para mim, olha, posso ajudar, tudo. Mas aí vem uma parte até minha de pensar, poxa... É tudo tão difícil, eu acho melhor deixar para o ano que vem, que o ano que vem vai ter um monte de outra competição. Compensa mais. Então, né? assim, mas é mais para dar um exemplo e mostrar isso, que a gente não faz tudo o que quer, não é tipo curtindo a vida doidado. E acredito que é uma sequência de fases que você vai abrindo mão. Por exemplo, eu abro mão de uma competição para ir em outra. E acredito que enquanto você estava abrindo mão de curtir com a galera, você estava treinando, ralando pra caramba para chegar onde você tá, né, cara? Tinha muito dos amigos tentarem te desanimar assim, falar, pô, larga a mão disso aí, vamos dar um rolê, vamos beber. Então, até hoje é um pouco incompreensível para pessoa que ou não é do ramo, né, ou que não gosta muito de esporte. Porque, assim, aí a gente vai entrar numa questão aqui, acho bacana até falar para as pessoas entenderem, porque é aquela coisa, me vem aquele período do dia, dá a impressão que saiu, deu uma volta no Zerão e na avenida aqui de roller ski, mas as pessoas não têm ideia do quanto de horas que eu preciso colocar no meu treinamento. Então, só para você ter uma ideia do meu dia de hoje, de manhã eu corri 15 quilômetros de manhã, aí eu voltei para casa... Eu trabalho, sentei na frente do computador, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer e às 4 da tarde eu peguei a minha bicicleta para o meu segundo treino. Eu pedalei mais 35 quilômetros. Porra! Ontem, feriado, né? Eu acordei de manhã e eu furei o asfalto de Mojimirim. Eu fiz 40 quilômetros de roller ski aqui dentro da cidade. Caramba, cara, coisa pra caramba. O tiozinho que fica ali na frente da massa da Dona Cecília, tem domingo que ele fala assim, eu não aguento mais ver você passar aqui em frente. Passa pra arrebentar ali, cara. E assim, são horas e horas de treino colocadas diariamente, semanalmente, anualmente. Agora você imagina, eu treino e compito desde 2004. Primeiro no patins, depois... Tem hora, hein? Então, tem hora de treino. Aí... Né, para responder a sua pergunta, sim, as pessoas questionam muito. Muita gente questiona. Até eu me questiono, questionei mais, parei de questionar, sigo questionando, não sei até quando vou questionar. Mas é porque assim, é uma rotina que eu ando na contramão de todo mundo. Exato, cara. Você vai na contramão de todo mundo. Eu vou na contramão de todo mundo. É um esporte diferente. Fazer um esporte já é ir meio que na contramão, porque a maioria... Tem muita gente sedentária hoje em dia. Você já tá indo na contramão, fazendo um esporte que não é conhecido, que não é culturalmente divulgado no país. Tá total na contramão. Eu vou na contramão do calendário, que nem agora é o final de ano, todo mundo vai tirando o pé, né? Eu vejo meus amigos, começa a ter happy hour aqui, ali, confraternização. Não, para mim o período, na verdade, é o mais importante do ano. Dia 21 eu viajo. Vai para onde? Eu vou primeiro para Itália, que daí começa a minha temporada de neve, que vai se estender até a primeira semana de março de 2023. E acho que eu já até contei para você da outra vez também. Tem ano que eu compito no dia de Natal, tem prova, não para no lá. No dia do Natal. A maioria das vezes não tem prova dia 24 e 25, mas dia 26 eu tenho que estar pronta para competir. Não pode estar de ressaca, não pode estar de ressaca. Então, não existe isso. Né? Eu não tenho essa quebra do calendário que todo mundo tem. E aí, quando eu volto, aí eu entro na tocada da corrida. E agora, antes de ir, eu estava competindo em São Carlos, no roller ski, porque eu tinha que ter ponto importante para conseguir me classificar para o Mundial, né? Que eu vou para o Campeonato Mundial de Esqui em fevereiro do ano que vem. Então, assim, eu tô o tempo inteiro ao contrário do todo calendário mundo, de todo mundo. Então, eu acho que, assim... Você tem que estar bem decidido naquilo que você quer e naquilo que você vai fazer. Bem focado, né, porque cara? Senão... E você tem uma rotina do lance de focar mesmo, assim, de você faça, pô, eu não posso desviar 1 milímetro aqui. Por exemplo, o que eu vejo que a galera distrai muito hoje em dia é celular.
Pegar ali, ficar vendo vários e vários vídeos picados ali, isso aí pra você não tem muita chance. Então, Você mas tira, é meio... você tira um certo período pra dar uma relaxada. Mas é aí que tá, eu trabalho com mídia social, né? Não, mas assim, ó, trabalhar, você dá uma olhada em algumas mas coisas, busca um referência, negócio- mas não pode estar no não, vício, né? É um negócio que eu tento me policiar, porque o meu dia realmente precisa render. Mas isso que você falou é complicado. A hora que eu me vejo também, eu me perco nisso. É muito Começa difícil. a dar risada, vai. A hora que você fala, caralho, foi uma hora aqui rolando o dedo aqui. Exatamente. É muito difícil a gente... eu não, assim, né? Eu já sou uma mulher adulta, mas alguns treinadores de algumas equipes, né, que eu tenho contato proíbem celular dos atletas em alguns períodos, deixa só por algum momento do dia. Olha... aplicativo de conversa, você pode trocar mensagem com a família e tudo mais, mas tem um pessoal mais com uma conduta um pouco mais rígida. Eu conheço vários atletas de alguns países e que o treinador não deixa nem ter rede social, por exemplo. Caramba! Não deixa ter rede social? Porque daí ou tem postagem muito esporádica. Ou é alguém que toma conta, ele nem põe a mão naquilo. Mas aí, por exemplo, vai totalmente na contramão do meu caso, por exemplo, que eu trabalho a minha você trabalha imagem, com isso, né? E eu trabalho a minha própria imagem, né? Só pra galera entender, você trabalha com o quê? Vai lá. A Milene Piscin faz assessoria de imprensa da Mica Piscin Atleta, né? Pode crer. Então eu tenho que estar antenada, mas a gente tem que colocar meio que um limite, senão eu me perco também facilmente. Fácil. Caramba. Agora explicando pra galera esse caso aí de você ter se tornado o personagem do quadrinho da Turma da Mônica. Como é que foi isso aí, cara? Então, primeiro eu conto a personagem, eu conto a história. Conta a história, fica à vontade, Bom, eu sou, né, no gibi, eu sou a Mica, eu mesma. Então é a história da menina que nasceu numa cidade do interior de São Paulo, que só vai nevar na próxima era glacial, né? Se a gente tiver essa próxima era. Então é a caipirinha que começou a competir no esqui pelo mundo e na corrida de montanha. Eu sou personagem da Turma da Mônica jovem. Então eu não sou aquele... O tradicional, né? Não. Então na Turma da Mônica jovem são todos mais assim, os desenhos parecem mais um mangá, ou tem uma tocada mais de super... tem uma pegada mais mangá mesmo. É destinada ao público infanto, juvenil e adulto. Tem muito adulto que lê ainda quadrinho, isso é verdade. Para quem tem alguma dúvida, acho que é o pessoal que ainda mais movimenta mais que adolescente nos quadrinhos. E então eu sou amiga do Chico Bento, que agora é o Chico Bento moço. Você é truta do Chico Bento, cara. Chico Bento já saiu da roça, ele foi fazer faculdade, ele é youtuber. Fez tatuagem. Ele tem um amigo que é o Iro, os dois, eles fazem muito vídeo, né, pra postar em rede e tal. E o Chico namora a Fran, e ela é uma amputada, e ela corre na montanha. Caramba. E nesse dia que ela tá fazendo uma competição na montanha, eu tô nessa prova também. Você tá competindo com a mulher do Cascão. Isso, e aí, do Chico Bento. Do Chico Bento. E aí ele e o Hiro, eles estão querendo pegar a melhor imagem dela e ele cai do barranco, eu vou lá e salvo. E é assim que eu entro no meio da história. Que da hora, cara. E assim, é uma personagem que entrou mesmo pra ficar e fazer parte disso. Até porque precisa, né? Vai ter a mocinha lá que também corre, então acho que casam bem as histórias e você vai dar uma sequência legal. Já foi a história foi lançada, essa primeira, em dezembro de 2020. E aí a próxima está sendo elaborada e vai sair agora no início do primeiro semestre de 2023. Aí, nessa segunda história, eu já não vou aparecer mais com o Chico Bento. Eu já vou estar circulando num outro núcleo, que aí tem a revistinha Turma da Mônica Jovem, que daí é toda a turma. E aí eu não posso dar muito detalhes. Você vai estar andando de patins com a galera. Pô, que massa, cara. Que legal. E quando veio o convite assim, você... Pô, mas caramba, Maurício de Souza, cara, me colocando no personagem do quadrinho. Como é que foi pra você isso aí? Então, esse é um daqueles, assim, presentes da vida, né? Eu nunca imaginei que poderia, né, me tornar uma personagem. Quem sabe não aparece uma hora algum tatuador da Turma da Mônica. A ideia, Maurício. Vocês fiquem espertos, porque quem tá próximo de mim acaba uma hora ou outra aparecendo. Não queria falar nada, mas talvez eu me torne um personagem da Turma da Mônica. Eu vou fazer tatuagem na Mônica, no Cascão. Mas quem teve a ideia foi a esposa do Maurício, a Alice Takeda.
E ela começou a me ver mais de perto. O meu sobrinho trabalha na Maurício de Souza tem 14 anos. E as famílias criaram laços, e aí, em alguns eventos que as famílias se encontravam, ela começou a notar essa história, que eu andava na contramão de todo mundo. Eu tava ali, né, numa chácara com o pessoal, mas eu já tinha saído de manhã e já tinha corrido 20 quilômetros na estrada. O pessoal na chácara bebendo, comendo e você correndo. E aí ela começou a achar que isso talvez seria uma imagem bacana. Inspiradora, inspiradora pra caramba. E aí entra essa questão do Pódium Verde, né, que eu tenho esse projeto de reflorestamento. Então, essa questão do atleta, né, dessa rotina do atleta, chamou a atenção dela. E ela achou que ela poderia trabalhar isso nas histórias para mostrar essa questão do esforço, né, do mérito por estar se esforçando por alguma coisa que parece que a nossa sociedade tem meio que perdido, né? Então, eles já criaram personagens, né, de outros atletas, mas geralmente é ligado ao futebol, porque é o esporte mais massificado no nosso país. Mas a primeira atleta, né, de um esporte fora desse, né, dessa massa, com uma modalidade diferente, com essa abordagem, né, mais realmente voltada à questão do esforço em si, eu sou a primeira personagem. Que da hora. E esse projeto que você tem aí de reflorestamento, cara, é com algum patrocinador seu? É um projeto seu mesmo? Como é que funciona? Não, o projeto é meu, mas todas as empresas que estão comigo, junto. Elas são patrocinadoras e o projeto parabéns, é delas, parabéns, né? Pra galera aí, parabéns. Nesse ano de 2022, a gente está na 8ª edição. E é uma dinâmica que chamou a atenção já de muita gente até fora do Brasil, e hoje ele é um projeto que funciona como um modelo até para a federação de outros esportes, que é o caso do biatlon que eu pratico. Então, lá atrás, a gente criou uma dinâmica de que a cada medalha que eu conquistasse, a gente ia reverter isso em mudas destinadas ao reflorestamento. Então, medalha de ouro vale 20 mudas, bronze 15, prata 15, bronze 10. E aí a gente vai somando as minhas medalhas ao longo do ano. Então, por exemplo, esse ano eu conquistei 15. E aí a gente fechou a conta, deu 280 mudas. Caramba. E aí essas mudas já começaram a ser plantadas. Hoje, a Secretaria do Meio Ambiente de Mojimirim adotou o projeto. Então, a gente tem uma casa, que é o Horto Florestal, daqui de Mojimirim. E quem abastece, né, o meu projeto de mudas é o próprio Horto e a Secretaria, que eles têm ali um berçário de mudas. As mudas hoje estão sendo plantadas conforme o plano de arborização urbana, que Mojimirim não tinha. Legal, cara. Que é uma coisa super bacana que a cidade conseguiu ter isso, porque vocês podem notar que Mojimirim realmente é uma cidade que não é muito arborizada. Não, cara, é pouquíssimo. Às vezes eu vejo a galera ali no centro, principalmente fazendo compra, num sol, cara. Um negócio, fala, cara, se tivesse um projeto aí que tivesse árvore pra rua, umas plantas assim, atrativo, porque fica bonito e proporciona também o cara andar ali. Incentiva até mais o comércio, eu acho. É questão de necessidade. Né? Os centros urbanos eles se transformaram em bolhas de calor, né? Com essa questão do aquecimento global que a gente está tendo, que é real. Então, o projeto Pódium Verde e esse plano de arborização urbana de Mojimirim, os dois terem se encontrado esse ano, foi assim um casamento perfeito, porque durante todos esses anos as árvores a gente plantou em áreas particulares, de alguns patrocinadores. Hospital 22 de Outubro já plantou árvore ali por conta do projeto, eles plantaram dentro do hospital. A gente doa muda, faz parte das ações. Já plantamos em outras áreas particulares aqui de Mojimirim e em outras áreas. A gente plantou muito em Benedito Novo, Santa Catarina, que é onde um antigo patrocinador tinha uma área para reflorestar. E Mojimirim ficou meio que sem ter um olhar especial do projeto, porque a gente estava perdido nesse quesito. E agora, as árvores, a partir de agora, todas que a gente reunir através desse projeto, elas vão ser
plantadas conforme o estudo que foi feito para a cidade. Então, assim, escolha da muda correta para aquela calçada. Senão estoura tudo, né? Tem um monte de questão, né, cara? Não é só chegar e plantar, né? A quantidade que precisa, a espécie, que época do ano que vai plantar, qual que é o cuidado que essa muda tem que ter nos primeiros anos de vida. Manutenção que vai ter. Porque assim, a gente imagina que plantar é ir lá ou colocar uma semente ou colocar a mudinha e acabou. E não é muito mais que isso, é muito mais complexo, né? E aí a Secretaria do Meio Ambiente também entra numa parceria que durante esses anos a gente só não plantou árvore, mas a gente educou para o meio ambiente, né? Então a gente sempre realizou algum tipo de ação entre alguma escola, uma ONG, jovens, crianças ou alguma empresa, sempre dando palestra e falando sobre a causa do meio ambiente. Então o Horto Florestal hoje funciona como uma sede onde a gente pode receber essas pessoas. Na última semana do meio ambiente desse ano, que foi em junho, a gente levou um grupo de uma ONG daqui de Mojimirim, que é a ONG Maguila, que acho que o pessoal conhece, que fica lá na Laranjeiras. Eu vi as fotos. Inclusive, eu tinha até conversado com ele para eles colarem aí, ó. Vai ser legal demais, cara. O Projeto Maguila é bacana. Maguila é bacana muito demais. Legal. E as crianças foram levadas até o horto. Por incrível que pareça, elas morando aqui em Mogi, tinha criança que não conhecia o horto, por exemplo. E daí a nossa parceira, que é uma bióloga, a Érica Nestori, ela deu uma aula com conteúdo adequado para a idade e foi uma aula prática. A gente percorreu o horto e as crianças tiveram uma aula em loco ali, pegando uma folha, um inseto, explicando como era a reprodução. E cada uma levou uma muda para casa e receberam material educativo da Maurício de Souza. Então, assim, o projeto, a quantidade de árvores que a gente planta conforme as medalhas que eu conquisto é simbólico, né? A gente precisaria de muito mais do que as 280 mudas que eu conquistei esse ano, por exemplo. Apesar de estar no 8º ano. Sim. Mas o que a gente quer é que com tudo isso que eu falei, a gente chame a atenção da causa. Que não se fale em árvore, meio ambiente, só no dia da árvore. Porque às vezes é até uma parada muito demagoga, né, cara? Que, não, tem que plantar árvore. Tá, mas não faz nada. Tipo, se o filho vai colocar a mão na terra, tira a mão da sujeira. Não faz isso. Cara, tem que incentivar. Incentivar, levar para esse tipo de rolê. O horto tá funcionando para visitação, você sabe disso? Essa parte que é parceira nossa é lá na estação experimental, que não é o horto horto zoológico ali, é um portão de cima. Pode crer. E eles ficam abertos, é só entrar em contato com a secretaria, eles têm uma página no Facebook, eles estão abertos, se eu não me engano o horário, é melhor verificar, mas acho que das 18 da manhã ou das 4 às 5 da tarde as pessoas podem entrar e caminhar nessa parte que é a estação, e é uma área totalmente arborizada, muito... Que legal, cara. O zoológico ainda parece que segue fechado. Que pena, cara, devia estar aberto. Puta lugar legal, cara. Muita lembrança de quando eu era pivete ali. Né? Quando ficava aberto sempre. Pô, o lugar era legal. Mas eles agora ficaram super parceiros da gente e a gente quer seguir com esse trabalho que precisa ser falado, né? Não é uma coisa... Eu escolhi uma causa para trabalhar, para eu carregar junto com a bandeira do esporte, já que eu tenho um poder de voz. Sim. E lá em 2015 eu decidi que era o meio ambiente, porque... É uma coisa muito ligada às modalidades que eu pratico. Eu vivo na natureza, né? Então eu corro na montanha, eu estou sempre na região rural da cidade pedalando, e tem a questão da neve, que está cada vez mais escassa. Então foi a bandeira que eu quis levantar. A neve, você fala sobre o caso de escassez delas. Eu não posso estar pronunciando até errado. Eu acho que na Bolívia tem o Chacaltá, é isso mesmo? Que já foi uma das maiores estações de esqui. Eu não sei se é esse o nome, mas eu sei que... Eu lembro que eu visitei. Eles têm neve, mas tinha assim... uns pouquinho de neve. Ele falou, antigamente era neve pra caramba, hoje tem... Eu fui em 2012 pra lá, tinha algumas porções de neve espalhadas em alguns lugares ali, O que aconteceu? Os invernos eles estão cada vez mais curtos... E menos frio. E menos frios, com menos neve, e se neva cada vez em lugar mais alto. Então, assim... Quando eu comecei no esporte, em 2007, 2008, eu nunca ia imaginar que agora, aqui em 2022, na sua frente, eu estaria falando de problema com neve. E não demorou tudo isso. A partir do ano de 2015, a gente já começou a ter muita prova cancelada. Em 2015 não existiu temporada na América do Sul, porque não teve neve. Caramba, mano.
Não teve neve, então a gente não teve corrida em Ushuaia, não teve em Bariloche, porque em Bariloche tinha neve artificial, mas só para o turista, ali não tinha quantidade suficiente para a gente treinar e para a gente competir. E isso de 2015 para cá foi ficando cada vez mais frequente, não só aqui, mas na Europa também. Caramba. Então, a Federação Internacional de Esqui, a de Biathlon e todos os outros esportes que estão ligados, que dependem da neve, eles têm aí um acordo e estão sendo feitos vários projetos e estudos até o ano de 2050, que as projeções não são nada boas. Então, assim, cada vez mais se compete neve vai ficar escasso mesmo, né, cara? Neve artificial, eu já fiz muita prova em neve artificial. Eu nunca vi neve artificial diferente, ou pra, segurar, até o próprio esporte. Para quem tá vendo a neve ali, não tem diferença nenhuma. Agora, pra gente que tem uma parte extremamente técnica, sensível, apurada, né? Sensível. É diferente do jeito que você vai preparar o esqui, tem algumas diferenças. Particularidadezinhas ali. Mas e é muito caro fazer neve. Vai muita água, que é outra coisa que daí impacta o meio ambiente, muita eletricidade, que é outra coisa que impacta. Sim. E eles, né, começaram a ver que se eles não tomarem algumas atitudes, né, em relação a própria como a sociedade se comporta no meio ambiente, eles mesmos como federação, como que o esporte porque a gente impacta também, né? O atleta viaja de avião, como qualquer um, a gente, né, gera lixo do mesmo jeito. Se não começar a ter um olhar bem, eu digo, é preocupante, né? Um olhar preocupado sobre isso, talvez em 2000, não precisa nem chegar em 2050, mas em alguns anos eu vou virar tipo que nem Mico-Leão Dourado, atleta em extinção. Pode a gente vai olhar nos livros ou na internet e vai falar, nossa, existiu esquiador. Caramba. É bem preocupante. E você falando das montanhas, enfim, quantos países você chegou a conhecer através do esporte? O esporte, vamos lá, foi a primeira viagem internacional sua foi através do esporte. Eu só viajei até hoje só pelo esporte. Olha isso. Não tirou ainda umas férias? Olha, depois que eu comecei a competir, eu nunca fiz mais uma viagem de férias. Caramba, sempre ralando ali. É sempre pro esporte. Lógico, aqui quando eu tô no Brasil, se eu consigo tirar alguns dias, mas assim, falar que não, eu fui fazer uma viagem para conhecer um país, não. Eu só viajo por conta do esporte. E dá tempo de dar um rolê, alguma coisa assim, não, ou fica bem limitado? Fica bem limitado. Eu não posso reclamar. Eu conheci muita coisa. Enquanto eu tô, né, em deslocamento de um país para outro, de um local de competição, eu vi muita coisa, eu tive muita experiência, provei muita coisa, mas assim, falar que eu tô a turismo, que eu tô, não. Então foram 32 países, sempre por conta do esporte. Para todos os países eu fui competir. E eu já era para ter conhecido o dobro pelo tanto que eu viajo, é que eu vou sempre para os mesmos lugares. O circuito internacional de esqui, ele acontece nos moldes de qualquer outro esporte. Para quem acompanha, sei lá, o tênis, a natação, você vê que aquelas competições, os grandes slams do ano são sempre naqueles lugares, né? As corridas de bicicleta são sempre... E no meu esporte não é diferente. E é mais restrito ainda. E vai começar a restringir mais ainda. E é restrito pela questão do aparelho do esporte em si. Não é qualquer lugar que tem um estádio de biatlon com 30 alvos eletrônicos, uma pista de esqui em volta. Então, assim, são sempre as mesmas arenas. Então, eu viajo muito para o mesmo lugar, sempre. E agora que você falou que está diminuindo o lance de neve, talvez comece a ficar mais restrito ainda. Já ficou. Em alguns lugares, por exemplo, na década de 80, acho que em 86, aconteceu uma Olimpíada de Inverno em Sarajevo, na cidade. Eu estive lá porque eu fui competir em 2007, eu fui competir em Dvoristapali, que é uma cidade próxima, só que era mais montanha, ali tinha neve. Mas, por exemplo, eu fui no inverno e em Sarajevo não tinha mais neve nenhuma. Isso em 2017. E em 86, teve uma Olimpíada de Inverno nesse lugar, numa época que não se fazia neve artificial. Caramba. Então, para você entender, é bem impactante mesmo essa questão do aquecimento global e da questão da alta da temperatura e toda a influência que tem.
Chega o calor, eu adoro. Eu falo assim, a gente tem que acostumar com tudo, porque você vai passar a sua vida inteira passando por todas as estações. Mas o calor tem sido brabo. O calor tem sido demais, brabo né? demais, cara. Pô, ar-condicionado, não é todo mundo que tem acesso. Cara com ventiladorzinho em casa, pena, Então, cara. você imagina para quem treina. Pra quem treina, é um dos motivos que, nossa, você conversa com quem... Pro amador que treina, né? Que a pessoa não tem o compromisso de treinar como eu, porque precisa treinar. Mas a pessoa que faz a atividade dela ali 3, 4 vezes na semana, você vê o pessoal reclamando demais. Hoje mesmo foi um dia 5 estrelas para mim, tá uma delícia. Hoje, ontem. Eu tô até com esse blazerzinho aqui, porque tá mais friozinho. Estou diante de um atleta, eu tenho que estar mais bem vestido, né? No geral, eu fico mais de chinelão aqui quando tá um calor, porque é brabo mesmo. E falando aí sobre as suas viagens, foram 32 países. 32. Já tem muita história boa para contar? Dos rolês que você fez, rolê como atleta, coisa engraçada, coisa que foi ruim, que depois você riu. Que o povo gosta disso aí, da desgraça do atleta. Eu acho que daí a gente poderia começar a separar até por tópicos e fazer um podcast para cada tópico, do tipo, experiências da Mica no leste europeu. Vamos falar hoje do leste europeu. Aí tem experiências da Mica em aeroporto com arma, porque eu viajo com a arma. Verdade, cara. Essas foram as piores histórias. Bom, daqui a pouco a gente entra nessa daí, mas vamos falar da arma então, que é um assunto maravilhoso. Sem entrar no lance político, até porque não cabe aqui o negócio, mas, por exemplo, acredito que o atual eleito presidente, né, o Lula, ele vai restringir um pouco, porque foi aberta uma portaria, se eu não me engano, pro lance do armamento, para a galera poder ter e fazer o stand de tiro, essas coisas. Se ele mudar um pouco essa flexibilização, isso impacta para vocês do esporte também ou não? Impacta, vou te dar alguns exemplos aqui. Eu também não quero entrar na questão da política em si, no debater. São possíveis cenários diante de uma eu acho que tem mudança. Gente mais capacitada do que eu aqui vou falar do esporte, mais ou menos o que eu domino um pouco mais. Até porque se você estiver andando pra rua, dependendo do que você falar, vão dar com uma paulada na sua nuca, a hora que você estiver com isso, vai lá, falou mal do político que eu gosto, pá! Mas vamos lá. No governo anterior, né, ao governo que está agora, né? Sim. A gente tinha muita dificuldade com o armamento. Era muito difícil para a pessoa que é um atirador esportivo. Era muita papelada. Era uma burocracia enorme. E eu aqui não vou fazer apologia nenhuma à arma. Para mim, o que a arma representa para mim? A arma, eu gosto de atirar, eu gosto de arma dentro do meu esporte. As pessoas acho que com você é a primeira pessoa que eu tô falando de arma, assim. Exclusivo! A gente toca no assunto, mas assim, é um negócio que eu não faço apologia a armar a população ou a desarmar, não é essa... Sua vibe é outra, né? O esporte já era. Então, assim, eu tenho a arma, ela fica trancada na regra, eu só uso ela no stand de tiro para treinamento, que são poucos aqui no Brasil. E aí, para você ver qual que é a diferença, por exemplo, quando eu viajo para o exterior, o meu esporte é tão conhecido lá fora, e essa questão dessa relação que a população tem com arma é tão diferente que, numa cidade pequena, é lógico, eu não estou falando isso que eu estou num centro grande como Milão, eu estou falando numa cidade pequena, estou lá na Itália, em Livigno, onde é um centro de treinamento de biatlo, é uma cidade que tem, acho que, mais de 10 mil habitantes, e durante o inverno fica cheio de gente para treinar, tem uma vida toda, tem supermercado e tudo mais acontecendo. Lá eu saio do meu treino, porque a pista é próxima à cidade, a minha arma pendurada nas costas, do jeito que eu carrego ela no meu ambiente de competição, dentro de uma capinha com lona, desarmada na regra, e eu entro no supermercado, por exemplo. E é tranquilo. E a sua arma é bem diferente das armas comuns, né? É uma 22, calibre 22, só que ela é toda adaptada para o meu esporte, que ela precisa ter essa alça, a mira tem uma tampa para não entrar neve, né? Ela é feita na arma que nem se fosse um bike fit, né? Então a gente faz uma arma fit, né? Para ela ficar certinha no meu corpo e tal. E aí aqui é uma baita de uma burocracia que eu já deixei de ir à competição porque documento não ficava pronto de arma. Nossa. E tudo mais. Aí o que acontece? Facilitou com essa portaria que você falou. Sim. Só que agora,
provavelmente vai dificultar novamente. Eu acredito que vai acabar acontecendo. Pra gente, você imagina, é difícil, que eu tô falando pra você. A minha arma é pra isso. Como para tantos outros atletas, porque existe o esporte de tiro. O tiro é um esporte olímpico e tem vários calibres, né, de armamento. Tem gente que tem várias armas. Existe campeonato brasileiro, campeonato estadual. O Brasil tem representantes e representantes importantes no tiro, né, que representam o país em competições internacionais. Para a gente só piora. É uma pena, né, cara? Vamos lá, se o cara ele quer mexer alguma coisa com o lance de armamento, ele é o presidente, acho que ele tem direito a tudo isso aí, mas é bom pensar no atleta e tentar isentar ele de uma regra muito severa, porque senão você deixa também de incentivo ao esporte. Com isso, todos os projetos que você tem que envolve plantio de árvores, a experiência, a mudança de vida que você acaba ocasionando na vida das pessoas. Enfim, tem uma série de coisas boas que podem deixar de rolar com uma facilidade maior por conta de um barramento. E não é só para mim, né? Mas não, vira uma bola, a gente falando galera geral. Uma bola de neve para todo mundo. E é um gasto altíssimo para manter todos esses documentos em dia. E é bem burocrático. Munição não é barato. E eu queria até aproveitar que você tocou nesse ponto aqui e agradecer o Ivan e a esposa dele do Clube de Tiro de Mogi Guaçu, que, como eu estava competindo em São Carlos agora, eu tenho que tirar meus documentos todos, assim, pessoalmente. Sim. E eu não podia ir a Sorocaba, que é onde eu tiro o documento da arma, e, eles fizeram tudo, Eu vou viajar agora com a minha arma para competir por conta deles, que eles conseguiram agilizar tudo, porque mesmo com a regra estando mais simples agora, é muita burocracia. Caramba. E como eles fazem esse serviço, eles têm um clube de tiro, eles fazem esse serviço de despachante de armamento, eles me ajudaram muito nisso. Do contrário, talvez isso que eu esteja falando para você, eu viajo dia 21, talvez eu não teria nem viajando por conta disso, cara. De documento. A gente que, né, usa a arma para uma coisa que é isso que eu tô te falando, essa questão como que em outras culturas que não tem essa questão nossa, né, eu entro no supermercado com uma arma do meu esporte. E ninguém liga. Tá cagando pra você entrar. As crianças começam no meu esporte primeiro com arma laser, mas com 14 anos está todo mundo atirando com o mesmo calibre que eu. Essa criança tem a arma na casa dela? Não, fica em direito do pai, até... A responsa do pai, né? O pai tem que cuidar. Mas no lugar onde a gente treina e compete, essa criança ela manuseia a arma sozinha o tempo inteiro. Ela foi preparada para isso, ela foi educada para isso. Eu acho que é o mais correto, né? Você educar, entendeu? Se você perguntar para mim, existe relato no seu esporte de acidente com arma ou se saiu alguma briga? Não existe. A galera tá em outra vibe, né? O esporte é foda, né, A história do biatlon moderno tem 50 anos. Antes ele era só um esporte militar. E a partir do momento... E ele já foi praticado com um calibre bem maior, com arma militar. Ele passou a ser 22 na década de 80, que daí foi o período que ele ficou cada vez mais comercial. Os caras atiravam com o que antes? Com fuzil. Porra! Vou competir, fuzil. Com fuzil. Ele é um esporte militar, né? Caralho. E atirava com fuzil. Tá, porra. O seu maior calibre é 22. É 22. Não existe outro, é só esse, é o 22. Daqui ali, o Vini com o vape na boca dele. Você consegue tirar o vape da boca dele com tiro? Tira. Consegue, né? Qual que é a distância que você atira? Eu atiro 50 metros. 50 metros, cara. Caramba. E... para eles, né, todo esse contexto da arma é diferente da gente. Então, assim, não existiu acidente relatado em competição. Nunca nenhum atleta tira uma arma das costas para puxar, para apontar para o outro, porque tem uma briga. Coisa que a gente está acostumado, por exemplo, no ambiente do futebol. Né? Porra, não tem. No meu esporte não tem. É um esporte de cavalheiros. Simplesmente não existe relato. Já aconteceram acidentes? Já. Com um atleta manuseando a arma em casa. Disparo acidental, né? Que são raríssimos também, que é uma arma bem segura. E é o que eu te falo, é todo mundo muito treinado e preocupado para isso. E a vibe da galera é outra, né, cara? É completamente diferente. Eu falo por mim, assim, as pessoas, quando eu falo, eu faço biatlon, eu atiro, a pessoa fica naquela...
se não é você perguntar do calibre e tal, tem gente que fica me imaginando que é a laser, ou que é chumbinho, ou que é tipo... Como é que chama aquela outra de Airsoft? Airsoft. Mas não, é calibre 22. É que, pra mim, passa tão desapercebido e eu também não quero dar uma ênfase nesse assunto. Sim. Que eu deixo... Mas, assim, a arma é muito presente na minha vida. Ela faz parte... Ela literalmente é uma extensão do meu corpo no esporte que eu pratico. Que legal. E é uma extensão da minha mente. Da mente também, né, cara? O foco tem que ser... Não, e da maneira até como que eu penso. E pra você ver, a relação é tão simples com a arma que... E essas armas que você tem, eu posso estar falando besteira também. Eu lembro de um amigo que atirava, falava sobre o gatilho doce, que ele é um pouco mais leve, né? Pra você atirar. Você tem uma resistência maior no gatilho toda uma ou não? regra. E tem uma regra. A minha arma, antes da competição, ela passa por um exame antidoping. Da arma. Saber se a arma não fez nada de errado. O atleta passa por um exame antidoping, mas a arma também. A minha arma, ela tem um limite de peso mínimo. Ela não pode ser muito leve. Porque senão ia ser aquela briga de cada vez fazer uma arma de carbono cada vez mais baixa. Não é essa a intenção. Entendi. Então, o mínimo que ela pode pesar são 3,6 kg. Se ela estiver pesando 3,590 kg, o fiscal da prova naquele dia fala pra mim, consiga 10 gramas e afixe na arma. Põe um parafuso, cola com super bonder. Não, a gente anda com pezinho, com chumbinho, porque se a arma não passar ali, você tem que anexar a arma. Pra eu ir pra largada da prova, ela tem que estar no peso adequado. Isso. E aí entra a questão do gatilho, desse doce que você fala. Ele não pode pesar menos que 500 gramas na hora de puxar. Por quê? Todo mundo quer deixar o gatilho mais leve possível. Porque o tiro é técnico. Quando você vai puxar o gatilho, se você faz um movimento na arma, influencia no seu tiro. Quanto mais leve, menos movimento. Então, todo mundo quer deixar leve. Mas o que acontece? Muito leve favorece o disparo acidental. Então, o limite de segurança são 500 gramas. Legal, Tem que ter. É a mesma coisa. O cara que vai lá, põe a minha arma em pé, põe o pezinho. Se com 499 gramas disparar, regula esse gatilho. Caramba, e você você mesmo consegue regular ou você leva para o armeiro? Não, a gente mesmo regula. E geralmente é em ambiente de competição. Na hora ele tem que regular. A gente regula e nunca mais desregula, na verdade. Então é mais tranquilo. Assim, isso pode acontecer de quebrar uma peça, ter que mudar. Mas é aquela coisa, não adianta eu querer tomar vantagem no treino. Eu vou deixar o meu gatilho mais leve no treino. Na hora vai... porque na hora de atirar vai ter que ter os 500 gramas. Então todo mundo deixa ali por algum motivo. Se soltou, tem que apertar e verificar. Mas do contrário, fica essas 500 gramas aí registradas na arma. A primeira experiência sua com disparo, com tiro, com arma, essas coisas aí, foi no esporte também? Ou você antes? Já tinha feito antes? Teve uma curiosidadezinha para ver como é que era? A arma era presente na minha vida. O meu pai caçava. Ali, eu nasci na década, nasci em 80, e na década de 80 a caça ainda era bem permitida no país. O meu pai tinha uma licença de caça e a relação que a família tinha com a caça e com o meu pai caçar, a gente caçava para comer carne de caça. Essa era o objetivo. Então, assim, vários domingos na minha infância... A carne daquele dia era a carne de caça que o meu pai tinha caçado. Então, caramba, que da hora, cara. Eu acho massa isso, eu acho massa. A gente vai entrar num outro tema aqui, que é assim, nessa linha que a gente tem hoje dos vegetarianos e dos veganos. A gente está falando de uma realidade da época, né? Pra não ter... Mas eu acho bacana das pessoas entenderem isso, qual é a relação. Meu pai, e se você fala, meu pai tem 82 anos, e a geração dele, se você conversa com seus avós, esse pessoal do interior era a coisa mais comum que tinha. Meu pai, ele fala muito que ele caçava rolinha com estilingue, cara. Então, era um negócio também que era completamente diferente. Você imagina, hoje é um negócio que meio que... A galera perdeu, O meu pai fala, hoje ele não caçaria mais, e ele nunca caçou por caçar. Era pela necessidade mesmo de comer, e também era cultural. Era cultural, era para provar aquela carne daquela caça. Meu pai parou de caçar ali no fim dos anos 80, nunca mais caçou, mas ali na minha infância, nos anos 80, eu ia caçar com meu pai, a gente tinha um cachorro perdigueiro, porra. Sempre tivemos em casa, o cachorro acompanhava, e eu tenho uma recordação na minha memória...
Eu tinha uns 5, 6 anos, o meu pai sentava no sábado à noite na mesa em casa para carregar o cartucho com a pólvora. A gente tinha todo o equipamento para prensar, para colocar o tampão, aonde ia a espuminha, a quantidade, o pezinho para a quantidade de pólvora. E eu ajudava o meu Era pai. todo um ritual, né, para cara? você ver, né, quando você me vê falando de arma, como que a relação é diferente. Sim. A arma foi presente na minha infância inteira, dentro da minha casa. Eu sabia onde ficava e não tem nenhum acidente, nada. Mas é por isso. A educação foi... É um outro contexto. E eu circulei por esses países nesses últimos anos e eu fiquei nos Estados Unidos, numa casa de uma família que os 2 filhos faziam meu esporte, lá em Idaho, no norte. E a gente, né, por aqui foi perdendo essa coisa da caça e para eles ainda é muito presente. Então, olha só, nessa família, eles têm o direito de caça, eles podem abater uma quantidade de animal por ano, é o mus, é aquele veado grandão. Sei. Eles têm direito de abater um por inverno. E eles mataram esse animal. E o macarrão à bolonhesa que eu comia nessa casa dessa família, porque eu fui treinar lá, era com a carne desse animal. Quer dizer, ninguém matou por matar. Pra tirar uma foto e postar no Insta com o bicho deitado lá, né? Porque é contestável. Eu entendo essa linha. Eu também entendo completamente. Contestável. Eu não atiro. Eu nunca atirei em animal. Se você falar para mim lá atrás, eu acompanhava... Você tá seguro, Vini? Você tá seguro? Eu acompanhava o meu pai, eu via a caça, eu via o cachorro trazer. Eu participava de tudo. Eu nunca atirei. Não tenho vontade de atirar, não atiraria. Eu atiro em alvo, fica bem claro, meu esporte é o alvo lá. Mas eu acho bacana eu estar relatando esse contexto para vocês entenderem. Contando, né? Para não ter os achismos. Porque o problema do achismo é tenso. E como na Europa é muito comum, em todos os lugares que eu circulo e as pessoas ainda caçam. Que bacana, mano. E movimenta um mercado, queira ou não. Movimenta pra caramba. Nesses locais, a licença de caça que a pessoa paga é revertida para cuidar daquela área ambiental. Então, olha, é um tema até meio complicado. Você fala assim, puta, mas está sacrificando um animal, né, para deixar caçar, mas o dinheiro que a pessoa entra, né, da licença de caça, aquele dinheiro é revertido para cuidar de outros animais, para cuidar da segurança daquela região. Sim. E existe uma outra indústria. Enfim, o tema é amplo, a gente estaria falando... Não, falaria pra caramba. O que eu... Vamos lá, opinando nisso aí. Eu falaria que eu acho que o cara tem que ter o direito de praticar o esporte dele, por mais que você não goste. Eu acho que é o direito do cara, porque de repente você gosta de fazer uma outra coisa que pra alguém não é legal e você não ia gostar que proibisse isso. Então, acho que é o lance da liberdade de cada um fazer o que for e fazer da maneira correta. Vai caçar, não é pra judiar. Se para encerrar esse tema da arma, se você perguntar pra mim a minha opinião... Eu não gosto, não caçaria. Alvo. Eu atiro em alvo. Alvo adora. É isso. Alvo. Maravilha, cara. Em todo tipo de alvo que você pensar. Desde o alvo do meu esporte até latinha de cerveja, as outras... Tudo que a gente puder derrubar. Quando vai num churrasquinho e tem uma arminha de chumbinho, vamos lá, Mica, vamos ver. Mas existe Sim. Isso, né? Já que a gente tocou nesse assunto. E esse aí foi todos os exames que você falou do antidoping da arma. É isso. E tem o antidoping também dos atletas. O que o atleta ele não pode consumir, cara? Existe uma série de substâncias. Que tem as substâncias extremamente proibidas que não se pode fazer uso nem em competição nem em treinamento. Tem as substâncias que podem ser usadas pelo atleta fora de competição. Existe toda uma regra, quem toma conta do doping no mundo é a WADA, e daí cada comitê olímpico de cada país é responsável para repassar isso para os atletas do seu país. Para quem não entende muito de doping, né? E daí coloca assim, poxa, mas caramba, eu vejo o pessoal da academia, o pessoal da luta, usar isso ou usar aquilo. A gente tem que colocar algumas diferenças assim. Eu estou falando do esporte que eu pratico e é o esporte olímpico. E está todo baseado nas regras do olimpismo e da questão do antidoping. Para a gente é tão restrito que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com um colírio que eu usar. Nossa. Então, assim,
tô falando para você que não existe o doping, para quem entende mais profundamente do doping, lógico que existe. A gente tem exemplos aí, a Rússia ela tá fora do esporte, os atletas estão competindo sobre a bandeira do comitê russo, mas não da Rússia, por causa dos inúmeros... Ali os caras gostam mesmo. Eles chupam como bala, não adianta. Não, é um negócio deles, né? Não consegue tirar o ponto que chegou, que eles foram proibidos de competir. Os né? caras eram uma máquina, né? Para eles não conseguem separar doping de esporte. E assim, existe todo um esquema por detrás disso. Os grandes países, o doping é real. O mecanismo é como burlar o doping, né? Como fazer um atleta ter o melhor desempenho, é triste estar falando isso, mas é a verdade. É como o atleta ter o melhor desempenho possível usando substâncias proibidas, mas que não seja pego. Às vezes é uma pomada, é o caso da Rússia. alguma coisa. Não, mas no caso deles é doping, é hormônio, é coisa que aumenta o rendimento. Fica forte? O pessoal fica forte quando toma? Mas quando eu falo para você da questão nossa, por exemplo, qualquer substância que esteja nessa lista, que pode ser, que nem você falou, uma pomada, um colírio, alguma coisa que tem uma substância que foi entendida ali, que pode ter algum ganho ou que esteja mascarando uma outra substância, se eu passar por um teste antidoping antes de uma competição ou, em alguns casos, fora de competição, e eu for pega, eu sou punida. Às vezes, são vários os casos, às vezes, que por falta de conhecimento, por falta do atleta ser bem assessorado e ver como funciona tudo isso, às vezes por um remédio, por uma coisa que o atleta não está tendo benefício nenhum. Ele teve uma gripe, ele está com problema alérgico, ele toma um medicamento que tenha cortisona, que naquele momento ali não está fazendo ele ter ganho nenhum. Mas dentro da regra de dopagem internacional é doping. Esse atleta é punido com 2 anos de gancho. Caramba. Já chegou a pegar, por exemplo, um cara que, na inocência, vamos falar de inocência, ele deu um pega no baseado e foi pego no doping. Até porque não ia beneficiar muito o cara ia ficar meio lesado. Olha, a maconha, ela tem uma regra específica para ela, porque em alguns esportes ela é considerada, em outras não. Então, por exemplo, no meu esporte, que é um esporte de alta demanda, não vai trazer benefício nenhum. Não tem porquê essa substância, não traz benefício. É zero. Agora, por exemplo, num esporte que é só o tiro específico, vamos lá colocar um cara do tiro com arco. Quanto mais relaxado esse cara tiver... Entendeu? Melhor. E não é só o caso da maconha, são outros benzoestamínicos que abaixam o batimento cardíaco. É tudo... existe o doping geral e cada esporte tem as suas substâncias que para alguns esportes são doping e para outras não. Caramba, cara, que da hora. Agora vamos falar das aventuras no leste europeu. Quero saber, eu adoro, cara, adoro. Sei que atleta passa muito perrengue, tem muita história boa. O que você tem de história boa para falar pra gente? Olha, no leste europeu, assim, eu tem essa questão que você falou, andou bastante, conhece, né? Eu, na verdade, eu conheço só buraco. Essa é a verdade. Porque, assim, se você falar pra mim, você foi à Rússia, por exemplo, eu fui à Rússia. Mas eu não fui em Moscou, em São Petersburgo, nada disso. Você foi na quebrada da Rússia. Fui numa quebrada chamada Ostrov, na divisa com a... Fazia fronteira com o quê ali? Com a Finlândia? Não, com a Finlândia tem que atravessar o Mar Báltico ali, é com a Estônia. Eu atravessei de ônibus. Eu fui competir no biatlo, é uma competição grande. Mas, assim, uma experiência leste europeu, assim, também... Absurda também. Absurda. Mas a história mais engraçada, assim, é a de Siank, na Ucrânia. Na Ucrânia? Na Ucrânia. Eu competi na Ucrânia e eu fui para lá uma semana antes do Natal, né, de 2017. E eu ia sair de lá só depois do Réveillon, no dia 3 ou 4, alguma coisa assim. E eu fui a esse lugar, Siank, ele ficava a 180 quilômetros de Chernobyl. Eu queria ter ido a Chernobyl, não consegui. E eu fui para esse local que eles estavam inaugurando o primeiro centro de treinamento paralímpico ucraniano. Então ia ter um campeonato mundial nesse lugar do meu esporte, de esqui cross country e de biatlo. Sim.
E ia ser em fevereiro. Em dezembro, eles estavam inaugurando o centro, e daí, como teste, eles falaram, a gente vai organizar um evento para atletas olímpicos, né? Vai testar com o pessoal que não tem deficiência, para ver se a estrutura está funcionando, para receber os atletas deficientes em fevereiro. E aí, essa viagem assim, já começou completamente assim, porque a gente saiu da Áustria de carro, e a gente atravessou a Hungria para chegar lá, e assim... A partir do momento que a gente atravessou a fronteira com a Hungria, eu já tinha tido, por isso que eu falo para você, né, essa questão do leste, eu já sei que lá as coisas eram desse tipo. Mas, assim, a Ucrânia me assustou um pouco, porque a cada 20 ou 30 quilômetros que a gente andava, tinha uma barreira militar. Isso em 2017. Eles não estavam em guerra, mas tinha. Ninguém falava inglês, eles paravam o carro a todo momento, em todas as barreiras... Com arma, batia no vidro, armamento pesado. A única coisa que eles falavam que você entendia é passaporte, mostra o passaporte. E daí, a hora que eles viam o passaporte brasileiro, aí que começa... Porque um olha para a cara do outro e fala, mas caramba, 3 atletas dentro de um carro, porque daí eles veem que é atleta, porque daí tinha equipamento, né? Tinha esqui, e aí vê no uniforme a bandeira do Brasil. Eu acho que é um negócio que o cara acha que ele está entrando numa pegadinha, né? Porque não é possível esse negócio estar acontecendo, mas não, está acontecendo. E a gente chegou nesse lugar, depois de passar por essas várias barricadas aí, ninguém falava inglês no centro. E todo mundo já estava lá, o evento era grande, então tinha muito atleta, mas todo mundo do leste. E por mais que o idioma ali não seja ucraniano, é tudo derivado de alguma coisa da rua, eles se entendem mais ou menos. E aí, eu não sei como alguém aí, eu usei o Google Tradutor e eu consegui entender o que a mulher falava, gravando a voz dela e jogando no tradutor, que a pessoa que falava inglês ia chegar 3 dias depois. Porra! Mas até lá, foi uma aventura assim... Eu tento resumir a história, mas assim... Comer, a comida foi a gente estava brincando de comida aqui, né? Acho que foi a experiência com comida mais marcante. Eu fiquei todos esses dias sem tomar café. Não tinha café, eles só serviam chá. E eu sou uma... Não gosto de chá? Esse aqui eu adoro café. Entendi. E assim, tem até dor de cabeça depois quando não toma. Eu sou assim também. Vamos sair, né, para ir no supermercado. Então, comprar café, a gente saiu naquele dia. A gente não encontrou supermercado. Depois que a gente foi entender, não tinha propaganda, não tinha nada, a gente passou na frente do supermercado, mas a gente nunca ia imaginar que era um supermercado, era uma portinha. Supermercado da paisana lá. Então eu passei todos esses dias lá sem tomar café, a comida era bem restrita para quem está treinando, então assim, eu tinha direito a 2 fatias de pão de manhã, era uma geleia, e muito marcante a questão dos cereais. Aveia salgada, quase todos os dias. Era tipo um mingau de aveia salgado. Eu não tinha problema. Eles misturavam arroz com aveia e com outros grãos. Eu gosto de aveia. Eu como mingau de aveia aqui no Brasil, eu sou a estranha. As pessoas olham pro meu café da manhã, eu como aveia todo dia. Todos os dias, cara? Todos os dias. Então, para mim, lá não foi problema a questão da aveia. Mas os outros 2 atletas que estavam comigo, eles não aguentavam mais comer mingau de aveia salgado, né? A nossa ceia de Natal foi esse mingau de aveia salgado e uma coxa de frango. Mais nada. Mais nada. E Por quê? Água? Porque não era Natal, né? Eles usam outro calendário. Eles não comemoram no dia 24 e 25. O Natal para eles é no dia de Reis. Pode crer, no dia 6 de janeiro. Eles davam uma barra de chocolate amargo todos os dias, uma barra de 80 gramas. Eu, no primeiro dia, adoro chocolate amargo, no segundo dia foi, no terceiro dia eu já não aguentava mais comer esse chocolate, porque era bem... Sabe, não tinha outras coisas. Fruta não vi nenhum dia. Zoado. E não tinha onde comprar, muito diferente. E pro restante que tava lá, ok. Aí apareceu essa menina que falava inglês. E a gente tomava xingo da cozinheira do centro todos os dias. E ela xingava, a gente xingava. Eu tenho certeza que ela xingou todas as minhas gerações antepassadas. de todos os nomes mais lindos, né, do que pode se ter. E eu não entendia o que ela falava.
A gente chegava no horário errado para tomar café, porque tinha horário certo para cada equipe de cada país. O idioma estava zoado. E daí, quando essa menina chegou aí a Relações Públicas que falava inglês, ela meio que conseguiu, né, deixar a gente mais sintonizado, mas assim, eu fui para bastante lugar diferente, de cultura diferente, mas acho que a mais marcante assim foi essa da Ucrânia, marcante pelo momento também. É muito triste ver o que eles estão passando, porque é um país muito bacana. Eu falei dessa questão assim do acesso e tal, mas assim, um lugar eu tinha visto alguns vídeos, eu vi vídeos sobre, acho que é Cracóvia, alguma coisa assim, um lugar bem bonito, bem bonito. Esse ano eu tive lá. Eles são assim, eles são muito ligados na arquitetura. Então, Cracóvia eu vi que era lindo, cara. Então, a maioria das pessoas não sabe, mas eles também gostam muito e tem um renome internacional na questão de transporte, de design de transporte. E o maior avião de carga do mundo é ucraniano, né? O Antonov, né? Sim. Ele já desceu aqui em Guarulhos? Viracopos. Tinham 2 unidades, parece que um foi destruído. Foi destruído, né? Infelizmente. Mas é um país super bacana, né? Eu falei aqui da impressão de que, não é lógico, uma cultura completamente diferente da gente, mas é muito triste ver o que virou, né? Era para eu ter voltado lá para competir nesse mesmo lugar em Sianki em janeiro. E eu não voltei porque quando a confederação fez a minha inscrição na prova, eles não responderam. E aí eu comecei a conversar com o pessoal, em janeiro desse ano isso, eu falei, eu queria ir lá fazer essa prova, eles começaram assim, eu acho melhor você não ir. Segura as pontas aí. Eles já sabiam que em algum momento quem acompanhava o cenário, ele já imaginava que ia acontecer isso aí. Já era premeditado. Rapaziada, tem pergunta da audiência? Tem salve? Tem pergunta. Parecia um escapamento. Douglas Silva perguntou qual é a menor idade para praticar o seu esporte. Acho que ele deve estar perguntando do biatlo em si por causa da arma. Vai falando, eu vou né? dar um pulinho aqui, já volto. Vai falando. Então, é que eu tinha comentado aqui, eles começam a competir na categoria Youth, com 14 anos, mas eles treinam até antes, com 13, 12 anos de idade, essas crianças estão treinando. E existe campeonato júnior, o Youth, que seria o juvenil, que é antes disso, mas a partir dos 14 anos as crianças já estão competindo, atirando de calibre 22. E nesses países existe campeonato nacional dessa idade, existe campeonato mundial dessas idades. Na Olimpíada da Juventude de Inverno, que acontece de 4 em 4 anos, como a Olimpíada que a gente conhece, o biatlon é presente a partir dos 16 anos de idade. E nessa mesma linha do tiro, se para você praticar tiro, pode ser em stand de tiro normal? Assim, para eu treinar o tiro, eu posso treinar em qualquer ambiente controlado, no caso um clube de tiro, e hoje eu faço meus treinos lá no clube de tiro de Mogi Guaçu. Para o meu esporte em si, aqui no Brasil simplesmente eu não posso treinar o tiro, a técnica específica do meu esporte, porque a gente não tem uma linha de tiro de biatlon no país. O único lugar que tem aqui é uma no Chile e na Argentina, porque eles têm neve. O biatlon lá começou a ser trabalhado há mais de 30, 40 anos pelos exércitos desses países, então eles têm esse stand de tiro. Porque o que é o alvo do biatlon? Ele como vou explicar a grosso modo? É uma armação com 5 alvos é o tamanho de um CD. 11 centímetros e meio de diâmetro e fica a 50 metros. E ele é um alvo reativo. Então não interessa se ele é eletrônico ou se ele é manual, mecânico. Durante a competição, a munição tem que bater nesse alvo, derrubar ele fecha. E qual é a diferença? No mecânico, ele fecha por peso. Então, bateu a munição, ele tem um peso ali atrás, a panelinha fecha. Esses alvos são usados até hoje, mas a modernização é para o alvo eletrônico, que é um sensor. Então, a munição bate e ele fecha.
Por que ele fecha? Porque o tiro no biatlon se transforma em tempo. Porque, queira ou não, é uma corrida de esqui. Tem o tiro, mas não deixa de ser uma corrida de esqui. Então, eu tenho que acertar todos os alvos para eu ganhar tempo. Porque o que eu errei, né, se não fechou esse alvo e eu tenho que ver esse alvo, não é a mesma coisa que atirar no papel. Né? Então, a 50 metros eu tenho que ver. Então, eu tenho que ver que o meu tiro derrubou ou não. Ele fecha. O que não fechou é tiro que eu errei. Se transforma em volta de penalidade. Eu saio da linha de tiro e eu pago um castigo de 250 metros e aí que eu volto para esquiar. E esse mecanismo, aqui no Brasil, a gente não consegue treinar. Então, eu não treino aqui no Brasil essa rotina de chegar de esqui, lógico, nunca, porque não tem neve. Mas no verão se treina com roller esqui. Então, eu chegaria de roller esqui, com a arma nas costas, atiro, vejo o alvo que caiu. O que não caiu, eu vou lá, pago a penalidade e continuo andando de roller esqui. Ou correndo, também se treina assim. Nesse clube de tiro de Mogi Guaçu, eles têm uns alvos reativos que eles usam para treinamento de quem está fazendo defesa pessoal, ou por algum outro motivo, segurança, esse tipo de coisa. E aí o mais próximo que eu consigo chegar é isso. Eu vou lá, eu atiro no papel, que é o meu alvo específico de biatlon, para eu treinar a parte técnica. Quando eu quero treinar a cabeça, ver que o meu tiro caiu, aí eu atiro num alvo que não é o meu específico, não tem o meu tamanho. Eles têm alvos reativos lá em formato de bichinho. Sim, sim. E aí eu vou lá, atiro, mas pelo menos eu tenho essa sensação de ter atirado e ver o que eu fiz naquele momento. Então lá eu consigo fazer o treino mais próximo. Aí eu corro em volta, elevo o batimento cardíaco conforme eu vou atirar na competição, pego a arma e atiro. Mas essa é a diferença. É bastante complexo, né, cara? Complicado. E aí, a minha mãe fala, você não poderia ter escolhido um negócio mais de boa. simples, Não foi dançar balé, fia? Mas daí é que eu acho que eu sou meio do contra, né? É bom ser do contra. Se eu tiver, é aquele vídeo que você postou da psicóloga, da Ana Beatriz. Ana Beatriz é incrível, bem aquilo né, lá. Os meninos fizeram uma parada aí que trouxeram ela aí perto. Queria muito estar aqui, não tava, mas eu queria ter conhecido, visto a palestra legal, dela, porque eu acho ela foda, cara. Eu também acho. E aí, mais salve, mais perguntas? A Thaís perguntou como foi ser comentarista olímpica pela Globo. Verdade, você foi comentarista olímpica, né? Eu fui também. Né? Aí eu saio um pouco a questão da atleta e aí entra a minha primeira formação, que é na área de comunicação, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda e eu acho que, quando eu cheguei, pude estar na maior emissora de um país do tamanho do nosso e poder falar de esporte de inverno, aí você fala, caramba, né? Eu acho que tem alguma coisa bacana aqui, né? Então, eu comentei as Olimpíadas de 2018 e de 2022. Eu poderia ter comentado antes a de 2010 e a de 2014, mas por tonteria minha, eu não fui. Desde 2010. Por quê? Porque a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai ficando mais velha, vai ficando um pouquinho melhor. Lá atrás, em 2010, quando eles me chamaram, tinha 2 ou 3 anos que eu estava competindo no esporte. E eu estava na Europa e eu ia seguir competindo até março, a Olimpíada foi em fevereiro, e daí eles entraram em contato, mandaram um e-mail e eles falaram, olha, a gente indicaram você, né, porque a gente entrou em contato com o Comitê Olímpico, eles deram uma lista de atletas que conhecem esportes de inverno, e aí a gente viu no seu currículo que você era formado em comunicação, então pra gente interessa, você não quer comentar? E assim, agora vocês me vêm falando do jeito que eu tô falando aqui, mas naquela época lá eu pagava pra não falar. Eu não gosto de falar, na verdade, né? Você fala bem, pô. Mas quem deve estar vendo agora fala, caramba, meu, como é que não gosta de falar? Você tá falando que nem uma matraca desde a hora que chegou aqui, né? Mas eu odiava falar. E de receio de falar, de aparecer na TV e achar que eu não estava capacitada, para não dar essa resposta para a Globo, eu falei, sinto muito, mas na minha programação eu vou competir. E eu poderia ter vindo embora,
porque eu quis continuar competindo por umas competições que nem tinha tanta validade e eu não vim. Eu falei que não, por medo de não ser capaz de fazer, e continuei competindo e eu voltei só no final de março. Aí em 2014 eles chamaram novamente. Mas em 2014 é um episódio que eu tenho ali uma fase que eu amarrei um bode na minha vida. E para resumir, assim, depositei todas as fichas, eu queria ter me classificado às Olimpíadas de Inverno de 2014. E eu não fui a essas Olimpíadas. E foi uma questão um pouco complicada da maneira que foi apresentada para mim o critério, que foi me falado e tal. Eu poderia estar nessa Olimpíada porque eu me classifiquei, mas eu não fui. E daí eu já era uma outra pessoa, que daí eu já poderia falar mais, e aí eu sabia que eu tinha conteúdo para estar lá falando, mas essa decepção minha não me deixou. Eu não poderia nunca estar lá no momento que eu estava passando e da maneira que eu estava, tá falando de um esporte que era para eu estar lá competindo, então eu não quis ir. Aí em 2018, eu segui não me classificando para a Olimpíada de 2018. Eu bati na trave, não me classifiquei, mas aí a pessoa já estava bem mais experiente, bem mais calejada, e daí eu não amarrei o bode que eu amarrei em 2014, o bode estava bem soltinho, e aí eu fui lá. E daí, esse ano eles me chamaram de novo, que eu não classifiquei de novo. Tá vendo? Foi por um motivo bom. Vai aparecer lá, vai trocar uma ideia. E aí você vai ficando tendo mais jogo de cintura e vai vendo que, né, decepção, se não deu para um lado, tem que dar pro outro, né? E a experiência de estar lá dentro, comentando, não, pra você, assim, da hora. Sensacional. Hoje eu falo que besta, né? Por que em 2010 você não foi? Mas em 2010... a minha timidez e essa questão de eu achar que eu não estava preparada me limitaram. 2014 foi o bode amarrado. Aí 2018 eu já estava mais esperta. Faz conforme parte. O carioca que estava. O menino voltou do Rio de Janeiro, voltou do Rio de Janeiro falando que nem uma panela de pressão, cara. E questão de necessidade também, né? Conforme a água vai batendo na bunda e você precisa nadar, você vai tirando essas coisinhas da frente. Vai. Falar que, 2022 agora, não classifiquei, fui feliz da vida. Fui nada. O bode chegou a ser amarrado. Eu, de novo, eu não queria, né? Falava o pessoal da Globo, olha, né? Mas aí a gente tem que se recompor, pôr a cabeça no lugar aí e fazer. E depois que eu tava lá, pra mim é um prazer enorme, uma experiência assim, que só agrega pro meu currículo. Sim, pra caramba. A experiência que eu tive lá, o contato com os profissionais que eu tenho, é ótimo pra minha exposição. Sim. Como atleta, como pessoa, como profissional da área de comunicação. Conheceu uma galera da hora lá? Porque assim, puta, mano, tô do lado desse cara aqui, ou eu vi passando essa pessoa. Em 2018 era um cenário que comentei pela Globo e pela Sport TV, mas no prédio da Sport TV, e aquilo funcionando a full. Então eu vi o Caio Ribeiro, vários jogadores de futebol que iam dar entrevista lá no programa enquanto eu estava comentando uma outra modalidade, pessoal do esporte, a Glenda, né? Fiz coisa junto com a Glenda e tal. Esse ano, por incrível que pareça, parece que é tão longe, né? Mas lá em fevereiro a gente estava sob uma pandemia ainda. Nossa. O prédio estava vazio. No restaurante da Sport TV, onde eu encontrava as pessoas, esse ambiente já não existia mais. Foram duas experiências completamente diferentes. Máscara o tempo todo, só a hora que eu aparecia que tirava a máscara, e a hora que estava junto com o narrador, e todo mundo testado na cabine. A Globo fazia questão, e a Sport TV também, de colocar em horários isolados. Então, assim, eu não encontrava, não sabia quem estava fazendo outro programa. Duas experiências completamente diferentes. Pô, que doideira. Vivenciou umas paradas. E imagina, agora a gente já está em novembro e a gente ainda não tem mais esse cenário. Olha que louco. Já mudou completamente. E aí, Cris, mais perguntas? Salve. A tua pergunta aqui é: quantas medalhas você tem até agora e quantos países já competiu? Então, os países que eu sempre ou viajei para treinar ou competir foram 32, né?
As medalhas, me perguntaram isso a semana passada. Eu nunca contei. Eu não sei quantas eu tenho. Porque daí vai entrar... Eu preciso realmente Mas parar... tem medalha por não, bosta. tem bastante. Ao que tem a contagem oficial, que essa é importante, que eu possuo o recorde nacional. Então, assim, eu sou atleta brasileira, entre homens e mulheres, que compete numa disciplina olímpica, seja ela de inverno ou de verão, que mais tem medalha em campeonatos sul-americanos da modalidade que esse atleta pratica. Eu tenho 32. Eu quebrei um recorde, que esse recorde era famoso, que era da Piedade Coutinho, uma nadadora, que ela nadou num passado, lá nos anos, acho que 70 ou 80, alguma coisa assim, 60 ou 70. E ela ficou famosa por ter esse recorde, que em competições sul-americanas de natação, na época, ela dominou. E ela conquistou esse número de medalhas que nenhum outro atleta de nenhuma outra modalidade, que seja atletismo, qual foi, reuniu essa quantidade de atletas. E essa quantidade de medalhas. E daí, no ano de 2019, antes da pandemia, eu passei ela... Você quebrou as pernas dela. Para 32. A Piedade, ela é falecida. Na época, acho que foi filha dela que entrou em contato comigo pelo Facebook. Caramba. Eles foram super cordiais, dando os parabéns, porque... aí entra um outro fato importante. O nosso país, ele não... Se você achar que existe... sei lá, deve ter vários outros recordes perdidos por aí. A gente não tem essa questão de valorizar a memória. E eu cheguei a esse ponto porque eu tinha contato com e tem até hoje, com uma jornalista, e ela é especialista em esporte olímpico, e uma das teses dela de mestrado, doutorado, foi sobre a história do olimpismo no Brasil e tudo mais. E eu via que ela sempre postava coisas históricas de feitos de atletas que o país tem e ninguém fica nem sabendo. E como eu gosto, eu sou curiosa, eu já sabia da história da Piedade. E aí, antes de eu ir para o Sul-Americano naquele ano, eu escrevi um e-mail para essa jornalista e ela me respondeu. Eu falei, olha, eu sou uma atleta tal, eu tenho esse tanto de medalha, eu queria entender isso, eu vou ter chance de conquistar a medalha nesse próximo Sul-Americano, em agosto de 2019 agora, e é isso mesmo, esse recorde dela é o registrado, e ela mandou todos os documentos para mim, por isso que a gente ficou sabendo do recorde de toda a história, mas assim... a gente se perde muito, né? No e não nosso valoriza, país, né, não. cara? E não valoriza. Não. Deveria valorizar pra caramba, mano. Então, assim, se você me perguntar de todos os eventos que eu fui, eu faço muita prova de corrida e é aí que eu conquisto bastante coisa. Eu nunca parei para somar, eu preciso somar. Mas as medalhas importantes de competição continental, eu tenho 32. Mundial, não tenho nenhuma. Olímpica também não. Isso daí vai ser daqui umas 3, 4 encarnações se eu nascer na Noruega. Nessa vida é que não vai ser, não vai ter como. E aí, Chris, mais alguma coisa? Tem uma última pergunta. Se você já pensou em virar treinadora voltada para o seu esporte aqui em Mojimirim ou região? Tem uma demanda? Aqui em Mojimirim, se eu fosse treinar biatleta, eu ia morrer de fome, né? A galera não se interessa. Não, engraçado que é uma das perguntas que eu respondi ontem para a menina que é a roteirista das minhas histórias da Maurício de Souza, porque eu tenho que mandar um diário, né, do que está acontecendo. A menina não está perto de mim o tempo todo, né? Então tem uma roteirista específica para as minhas histórias e é do tipo essa. Ela quer saber, viu? Tem perrengue novo? Você foi para algum lugar? Aconteceu alguma coisa diferente, né? E aí ontem ela colocou umas perguntas para mim e veio essa questão de ser treinadora, porque eu acabei de fazer um curso para treinadora. Num passado lá atrás, eu pensei em ser, tanto é que daí eu fui fazer educação física. Em 2018 eu me formei em educação física. Lógico, não pensando especificamente no meu esporte, porque assim, no meu esporte, ou eu vou trabalhar dentro da confederação do meu esporte, que é um universo pequeno, né? Não tem uma demanda de contratação de... É diferente, por exemplo, assim, a Mica joga bola e eu vou me especializar em futebol feminino porque hoje existe uma demanda de treino. Uma demanda bem grande. No meu esporte ainda não. Mas toda essa experiência que eu tenho em esporte de endurance, né, que o meu esporte tá no top list
do que é o endurance, que a maioria das pessoas nem sabe, mas nós somos os maiores especialistas em consumir oxigênio. É isso que o meu esporte faz. Não existe um esporte, fisiologicamente falando, que uma pessoa consuma mais oxigênio para realizar essa atividade. Nenhum corredor, nenhum ciclista, nenhum maratonista vai consumir tanto quanto um esquiador de cross-country, porque tem as características específicas de usar o corpo inteiro, que eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai virar Globo Ciência aqui, que não é o que a gente quer. Mas essa experiência e todo esse estudo que eu fiz uma pós em fisiologia e tudo mais, me deixa apta a treinar nadadores, se eu for, né, partir para essa parte do treinamento, e aí eu vou aprender específico do esporte, mas corredores, ciclistas e tudo mais. Eu tinha vontade, por exemplo, de ter uma assessoria, mas eu tenho uma dúvida, no final das contas, eu não sei se eu gostaria realmente disso para o meu futuro. Eu acho que talvez eu seria muito mais útil fazendo outras coisas. Eu ainda acho que eu continuo sendo mais útil na área de marketing, de comunicação e nessa parte de tentar motivar pessoas. Não que como uma treinadora de uma assessoria... Por exemplo, que eu abra uma assessoria esportiva aqui em Mogi e que eu vá ter um grupo de corrida, de corredores amadores. É lógico, seria muito bacana ver esse pessoal amador colocar a corrida, o ciclismo, né, como um estilo de vida. Mas aí fica um pouco frustrante para mim que eu não vou estar sendo a atleta, a treinadora que eu gostaria de treinar gente para o esporte de alto rendimento. Até porque se você for voltar para sua área, tem um monte de coisa, né? O clima, agora o lance que a gente estava falando sobre armamento, é uma série de coisas que talvez impediria, dependendo do esporte, da modalidade. É isso mais ou menos. Se eu for trabalhar com outras modalidades de resistência, eu tenho um mercado enorme. Se for para o seu mesmo, né? Tá limitadíssimo. Ou é aqui, ou é com a confederação, ou é fora do país que há oportunidade. E eu me preparo para isso também. Mas eu não sei se é nisso que eu vou acabar. Eu ainda acho que eu posso ser mais... Eu acho que talvez eu seja muito mais útil, pela experiência que eu tive, eu trabalhar em gestão esportiva. Legal. Dentro de um grande clube. Porque assim, quando a gente começou a conversar aqui, a gente fala de alguma coisa ou outra, mas assim, na verdade, eu fui meio que uma faz-tudo da minha pessoa. Então eu entendo, né? Você falou do armamento, tudo tem a sua parte. Sou eu que planejo a maioria das minhas viagens e toda a logística de deslocamento e tudo mais. Eu acabo tendo que entender de regra, de classificação. Como que um atleta chega num campeonato mundial? Ele precisa fazer qual prova? Toda a questão do treinamento em si, né? Como se treina um atleta. Eu passei por todas essas fases que no final das contas, né, meio que falar, eu consigo ser gerente de todo esse negócio, entendeu? Você entende profundamente, né? Porque então, você precisou resolver esses BO para... Como não tinha ninguém, né? E não continua não tendo, né? A gente não tem... É completamente diferente. Imagina que uma atleta da Noruega, ela vai correr atrás do documento da arma dela, como eu. É uma outra estrutura, né? Então, assim, eu acabei passando por todas as fases e eu acho que com toda a experiência que eu tive, somando tudo isso e a questão de ser comentarista, tudo, eu vou ser muito mais importante e conseguir fazer coisas melhores dentro de uma gestão, seja numa secretaria de esportes, algo do tipo, do que eu ficar presa. Eu tenho certeza que eu acho que eu teria prazer em treinar um atleta, né? Deixar a pessoa, não, vamos trabalhar para você, mas esse outro lado acho que vai acabar falando mais forte. Não sei, eu não defini, eu deixei meio que em aberto, eu vou deixar aberto. Meio Vivendo um dia de cada vez, vendo o que acontece. Chegou a oportunidade de você morar fora? Chegou, já fui, já voltei. Voltou. Quanto tempo você passou o máximo lá fora? O máximo que eu fiquei sem voltar, assim, porque assim, eu fico metade do ano aqui, metade fora, né? Já é assim, né? Então assim, mas em algum momento do ano eu sempre dou uma passada aqui. Foram 9 meses em 2018 que eu fiquei na Espanha.
que foi um período que eu fui trabalhar numa fábrica de roller ski. Eu lembro dessa conversa, hein? Então, eu fui trabalhar numa fábrica lá de roller ski, porque eu queria, naquele momento, entender o mercado da corrida de montanha na Espanha, que é a meca da corrida de montanha. E esse período eu fiz várias provas, aproveitei bastante os Pirineus, corri muito pelos Pirineus. Eu treinava de manhã e meio período eu trabalhava nessa empresa de roller ski. Pode crer. Voltei porque aí o visto que eu tinha lá não me permitia trabalhar. Eu estava trabalhando na informalidade e o período que eu fiquei lá eu tentei tirar a minha cidadania italiana por lá. Essa era uma das tentativas, que existia uma possibilidade de conseguir tirar a cidadania italiana no consulado italiano da Espanha. Mas ia ser um processo muito... Eu peguei e falei, não... Deixa quieto. Deixa. Eu voltei por conta disso, por causa da minha cidadania, que eu queria ter ela. Não dava mais para ficar desse jeito. Aí eu voltei pro Brasil, fiz o restante da papelada aqui, fui para a Itália, fiz o processo que a maioria de vocês sabe, se tem algum parente. Todo mundo tem algum parente que é descendente de italiano que quis ter o passaporte. Fiquei os 3 meses lá e tenho o passaporte. E lá atrás, em 2019, eu fiz esse passaporte porque a intenção era fazer o passaporte, eu voltava para o Brasil para resolver algumas coisas que eu tinha que fazer e ficar por lá. Só que daí, nesse meio tempo, eu me machuquei num período e aí eu tive que voltar. E aí eu voltei em janeiro de 2020 e aí depois a gente entrou numa pandemia. E aqui estou eu nesse momento e já fui e voltei algumas vezes, mesmo durante a pandemia, assim que foi possível viajar. Eu competi durante a pandemia e sigo tendo vontade de ir, mas acho que de vez não vai ser agora ainda. E próximas viagens aí, próximas competições, que eu sei que você tá pra também pra sair fora, né? Foi até difícil de conseguir encaixar. Quase você não me pega. Valeu, obrigado. Imagina que isso. Mas e aí, como é que Dia foi? Dia 21 eu embarque, daí eu volto só na primeira semana de... Vai pra onde? A primeira pernadinha na Itália. E aí eu compito na Itália antes do Natal, em algumas competições ali locais, e daí a partir de janeiro aí eu começo a rodar. Eu vou para a Eslováquia no campeonato, a Copa Europa de biatlon, depois para a Alemanha, depois para a Áustria, aí Suíça, que é o campeonato europeu, que é um grande evento de biatlon, e depois para a Eslovênia, que é o campeonato mundial da minha modalidade, que acontece em 2 anos. Esse é o principal objetivo da próxima temporada. Vai rodar bem. A gente estava falando sobre o lance de ser cultural nos países, o esporte que você pratica. A gente também estava falando sobre a Copa do Mundo que está chegando e sobre o mercado de apostas esportivas que tem lá fora. É comum apostarem nas modalidades que você compete, né? É comum. É engraçado, né, que eu comecei a brincar com vocês, assim, que eu sei que tem um mercado de apostas, mas assim, eu nunca apostei. No biatlon se aposta muito, e na Alemanha eles gostam muito, tem até redes sociais voltadas para aposta no biatlon. E aí depois conversando com vocês me contaram que eu não sabia, né? Como eu não acompanho, que tem essa questão do se aposta em quantidade de gols ou de escanteio. Lá eles apostam na quantidade de tiro que o atleta vai acertar ou errar naquela competição. Então existe um mercado consolidado de aposta. Isso aí é só dando um spoiler aí que a gente está pincelando esse assunto. A gente está bem próximo da Copa do Mundo e esse assunto do mercado de apostas esportivas, logo a gente vai estar fazendo um especial aqui, então não perde, fica ligado, porque logo vai rolar coisa boa. Cara, tem mais perguntas aí? Já encerrou? Manda aí. O Rô Diógenes, um abraço, Diógenes. Mandaram para Fernando Bruno. Trabalho. Valeu, cara, brigadão. E por levar um dinheirinho por esse mundo afora. Tem que levar, né, cara? A ideia é justamente isso daqui, ó. Quando eu pensei, falei, cara, beleza, o nome Bom por Bosta, tem que colocar porque é um negócio que conecta bastante a nossa região e também dá voz à galera do interior, que tá cheio de gente, de história boa, seja de vida, seja de trabalho, enfim, tem umas coisas muito foda, cara. Tem muita gente bacana aqui da cidade fazendo muita coisa legal. A gente vai voltar ao início da conversa, que quando as pessoas veem a maluquinha andando com aquela vara de pescar, que ninguém entende o que é aquilo e tal, causa muito estranhamento, né? A maioria das pessoas não entende o contexto, fala,
que tá fazendo aqui, né? Esse negócio, ou que nem o tiozinho, meu, essa moça não para de passar aqui, eu só passo ali várias vezes, porque não tem outro lugar para ir e tal, né? Não tem mais caminho para fazer na cidade. Mas assim, as pessoas não têm a noção que isso aqui é uma parte de um negócio que é justamente isso. Sei lá, em quantos idiomas a cidade de Mojimirim já foi falada durante todos esses anos, porque o locutor da prova tá lá. Por exemplo, no leste europeu, eu viro, né, eu sou solteira, não tenho nome de casada, é Mirlene Piscin. Piscin vira Piscinova, porque é a filha do Piscin. O nova é um sufixo que eles agregam ao nome da solteira. Então, a Mirlene Piscinova já foi falada, que é de Mojimirim para o mundo em vários. E quem me vê ali passando no Córrego Santo Antônio nem imagina. É isso, tá vendo? Vocês ficam tirando aí, ó. Quero atleta gabaritado, quero convidados gabaritados como a Mica, cara. Tem mais algum salve antes da gente encerrar? Perguntas já era. Fica, de novo, brigadão. Segunda vez que veio aqui, espero que venha mais. Eu gastei saliva com você. Gastou saliva, conversou. Obrigado pela troca de experiência, isso aí é super importante. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço aí a galera que está patrocinando o programa de novo, o pessoal da Adega Mogi, sou muito feliz com essa galera aí, parceria. E logo tem coisa nova chegando aí, aguardem, estamos empolgados aí, tem muita coisa nova que vai acontecer. Mica, como é que tá as suas redes sociais, tanto do teu perfil pessoal quanto o lance de trabalho? Quem quiser contratar, a galera pode te contratar também, buscar seus serviços de marketing? Eu sigo trabalhando como freelancer, eu trabalho mais na área de design em si, mas eu gero conteúdo digital para empresas, para as redes sociais. Eu tenho um Instagram separado dessa conta, tá como Mica Piscin Creative Mind, e esse eu não movimento muito. Aonde tem coisas mais ou menos que diariamente é no meu de atleta, que é o Mica Piscin, Mica com K, Piscin com 2 Cs. A gente vai deixar bonitinho escrito aí. Os meninos editam lá, mas já deixa. E o Facebook também, somos ativas. Na Globo, só em períodos de Olimpíada de Inverno. Isso aí. Mica, de novo, brigadão pela gentileza e ter cedido seu tempo. Sucesso nas competições. Obrigado. E é sucesso pra vocês. Valeu. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu, rapaziada.